Ok, ontem eu expliquei sobre a área de compradores, áreas de vendedores e hoje eu vou explicar sobre pontos de entrada de compradores e vendedores. Ok? Eu já expliquei sobre pontos de entrada de vendedores e compradores, zonas de compradores, zonas de vendedores e hoje eu também vou falar sobre um pouco de importantes candles. Então esses candles vão ajudar vocês a operar no mercado, ok? Ok, aqui eu vou explicar alguns candles. Eu já dei uma aula sobre isso numa sessão grátis. Ok. Eu vou desenhar um candle aqui. Que vocês já conhecem esse candle. Esse é um martelo invertido. E aqui um martelo. Eu acho que todo mundo conhece esses candles. Ok, eu vou explicar sobre esses candles, o que eles fazem no mercado, ok? Aqui eu já expliquei sobre locais, abertura e fechamento dos candles. Nesse candle aqui a gente vê um minuto, por favor. Ok, nesse candle, essa é a abertura, essa é a mínima, a máxima e o fechamento. Então, desse level aqui, a gente está vendo entrada de vendedores. Por isso que a gente está vendo esse pavio aqui, embaixo do candle, esses são os vendedores. E o candle fechou aqui, porque desse ponto aqui embaixo a gente está vendo entrada de compradores. Então, desse level até esse level, a gente vê entrada de compradores. Então, vendedores estão aqui, vendedores aqui e compradores aqui. Ok? Nessa área, onde o que é no ponto de fechamento do candle, ok? Aqui, o que é o ponto de fechamento do candle, o fechamento do candle está perto do ponto de entrada de vendedores. Perto da entrada de vendedores e longe da entrada de compradores. Longe da zona ali de compradores. Então, vendedores estão aqui, compradores estão aqui. Se o mercado chegar até esse level, os compradores vão entrar, mas o candle fechou perto dos vendedores. Então, há chance de entrada de vendedores a partir desse level. Porque essa aqui é uma área de vendedores. Os vendedores estão lá, ó, estão ali. Nós estamos vendo vendedores fortes aqui nesse pavio e compradores fortes a partir de baixo lá. Então há alguns compradores naquele level ali embaixo e vendedores nesse level aqui. Então nesse candle, depois do fechamento desse candle, há uma chance de entrada de vendedores ao invés de compradores. Por quê? Porque nós já vimos alguns vendedores entrando aqui nesse pavio aqui. Então, há alguns vendedores aqui. Então, depois desse candle, os vendedores vão entrar, mas você precisa de uma confirmação para ir com os vendedores. Você está vendo alguns vendedores aqui nesse pavio, mas você precisa de alguma confirmação para ir com os vendedores. A confirmação que é uma zona de suporte e resistência, SNE. Se há uma resistência aqui, você pode ir com os vendedores de forma confiante, porque a gente já viu vendedores aqui no pavio e há uma resistência ali em cima.
Então você pode, de forma confiante, ir com os vendedores, dar um put. Mas se não tiver resistência aqui, uma resistência no passado, não tiver um price action aqui no passado, você pode ir com os compradores. Por quê? Porque, porque esse, esse pavio de cima é uma rejeição dos vendedores e o candle de baixo é uma rejeição dos compradores. Então a gente está vendo aqui uma pressão compradora de baixo até ali em cima. E ali em cima a gente teve uma pequena rejeição ali dos vendedores. Então a compradores nessa área aqui do pavio, depois que eles entraram, a gente está vendo pouca pressão vendedora, pouca rejeição. Isso significa que os vendedores são poucos aqui nessa área se comparados com os compradores. Okay? Se você comparar a pressão compradora desse level com a rejeição dos vendedores, os vendedores têm o menor número. Então os compradores vão aproveitar esse momento, vão aproveitar essa área e vão entrar. Se esse aqui é um suporte, se esse aqui for um suporte, os compradores vão entrar, porque a gente já viu o candle verde aqui e a gente está vendo uma pressão forte aqui compradora no mercado. Então o próximo candle vai ser um candle verde, devido a esse ponto de fechamento. Está próximo aqui do suporte. E a gente já viu uma pressão compradora aqui de baixo nesse pavio. Então, se for uma resistência, se isso aqui é uma resistência, a gente pode entender esse pavio como uma pressão vendedora. E é uma pequena rejeição aqui dos vendedores. Então a gente pode ir com os vendedores aqui, se for uma resistência. Em uma zona de resistência aqui, seria uma confirmação que a gente pode ir com os vendedores. Se é um suporte, você pode usar esse suporte como uma confirmação para ir com os compradores. Então, esse candle, se você ver esse candle numa resistência, você pode ir com os vendedores. Ele vai reverter o mercado. Numa resistência ele vai reverter o mercado. E se o candle fechar em um suporte, o próximo candle vai ser um candle verde. Então ele vai reverter o mercado a partir desse suporte aqui. Então esse candle é um sinal de reversão nas zonas de suporte e resistência. Se não há suporte e resistência, se o suporte está longe, tem um gap, e o próximo ponto de entrada é aqui, então até esse level aqui, os vendedores vão continuar. Se o mercado bater nesse level, há uma chance de reversão. Mas se não tiver Mas os vendedores estão nessa área, então se os compradores estão ali embaixo e os vendedores estão nesse ponto aqui, ó, então depois desse candle a gente vai ver a entrada de vendedores, porque não há um price action no passado. Então os vendedores vão entrar até o próximo level, até a próxima entrada de compradores que é ali no pavio. Então esse level aqui, os compradores estão entrando a partir desse ponto. Ó. Teve uma e o próximo level é aqui embaixo. O próximo level é aqui embaixo. Então até esse level o mercado vai continuar descendo, ok? Então esse candle vai funcionar como continuidade da tendência. Esse candle vai continuar a tendência. No meio de uma tendência, se ele está longe das SNRs, ele vai continuar. E se ele está perto das NSRs, ele fechar nas NSRs, ele vai reverter. E esse candle aqui também. Não há diferença, tá? Eu vou explicar sobre esse candle aqui. Ok, aqui, esse candle. Nós estamos vendo entrada de compradores nesse level até ali em cima, até o pavio. E
compradores entraram desse level até lá em cima e os vendedores entraram ali naquele level, vieram até aqui. Então os vendedores estão aqui, compradores estão aqui. O candle fechou perto da área de compradores, longe dos vendedores. Então até esse level aqui, os compradores vão continuar. E quando bater naquela zona, entram os vendedores. Se houver um price action atrás ali, uma zona de uma resistência, você vai com os vendedores. Porque a gente viu uma pressão forte aqui de vendedores nesse pavio. E uma pouca pressão compradora aqui nesse pavio de baixo. Se comparado com a pressão vendedora. Então você poderia ir com os vendedores se tivesse ali uma resistência no passado. Porque os vendedores estão dominando o mercado. Porque esse candle de cima é bem maior que esse candle que pavio de baixo. Isso mostra uma pressão vendedora. Então a gente pode ir com os vendedores por causa dessa forte pressão vendedora. Se houver um level aqui, se houver uma zona aqui, se tem uma área de vendedores aqui, a gente pode ir com os vendedores. Se a resistência está lá em cima, está longe, se a resistência está aqui em cima, longe ali, a resistência está ali em cima, o candle fechou aqui, fechou longe da resistência, longe da área de vendedores. Então o próximo candle vai continuar pelo menos até bater naquela área ali, ou pelo menos até o pavio, ok? Então o mercado vai continuar até atingir o pavio ou aquela zona, se não tiver nenhum price action ali no passado, sempre tem que checar. Então você pode ir com os compradores se não tiver nenhuma resistência ali no meio do caminho, ok? Se tiver alguma resistência, você vai com os vendedores. Porque essa rejeição está aqui perto de uma área de vendedores. Então, se esse aqui é um suporte, se esse candle aparecer num suporte, fechar no suporte, nós já sabemos que isso aqui é um ponto de entrada de compradores. A área de compradores. A rejeição dos vendedores está lá em cima, está aqui. E a gente está vendo a entrada de vendedores a partir daqui. E a gente sabe que isso aqui é um suporte. O candle fechou perto do suporte, então há uma chance de compradores entrarem nesse level. Mas se há uma resistência aí no passado, há uma chance dos vendedores entrarem depois desse candle. Na resistência a gente pode usar esse pavio entender como uma pressão vendedora. E no suporte a gente pode entender esse pavio como uma pressão compradora. Então nós podemos analisar esse pavio e ver onde estão posicionados os vendedores e compradores. Então a gente pode, aqui a gente entenderia esse pavio como uma pressão compradora, porque ele está longe lá da área de vendedores. Então você vai com os compradores aqui, senão dá um calo. Ok, eu vou explicar aqui, similar aqui, esses candles aqui. O martelo vermelho e o martelo invertido vermelho. Nesse candle também, esses dois candles também vão trabalhar com candles de reversão nas SNRs. Ok, aqui a gente vê compradores, rejeição dos compradores e rejeição dos vendedores. Aqui é entrada de vendedores. O ponto onde ele fechou é perto dos vendedores. A gente está vendo o ponto de fechamento do candle perto dos vendedores. Os compradores estão aqui embaixo. Então a gente vai acompanhar aqui os vendedores até chegar na zona dos compradores. Porque a gente está vendo uma entrada de vendedores aqui nesse candle. Se aqui fosse uma área se tem uma resistência ali, se tivesse uma resistência aqui, se assiste uma resistência, a gente pode dar um put aí, porque é área de vendedor. O candle fechou perto da área de vendedores. Ok, vou explicar. Ok, só um minuto.
Ok, aqui nesse martelo nós estamos vendo presença compradora forte a partir desse level. Nós estamos vendo a entrada de vendedores a partir desse level. Nós já sabemos que essa área aqui é dominada pelos compradores, se for um suporte. Porque teve uma grande rejeição dos compradores, isso. Porque essa é uma área de compradores. Então a gente poderia com os compradores se aqui fosse um suporte. Se não tem nenhum suporte perto ao ponto de fechamento, se o suporte está aqui embaixo, ou se o suporte está aqui, então até esse ponto aqui o mercado vai descer, vai continuar. Porque os vendedores estão aqui, os compradores estão aqui. Então há um gap aqui. Então os vendedores devem preencher esse gap aqui. Mas não 100% das vezes, mas a maioria das vezes. O próximo candle vai ser um candle vermelho. Se não tiver nenhum suporte level aí no meio. Se tem um suporte aqui, o próximo candle pode ser verde. Então esse candle vai trabalhar como reversão nas SNRs, ok? E se não há nenhuma SNR perto, o candle vai trabalhar como uma continuidade, ok? Similar ao invertido, ao martelo invertido. Ok, nós estamos vendo aqui entrada de compradores, daqui até o pavio ali. Entrada de vendedores a partir desse ponto. E o ponto de fechamento aqui embaixo. Perto da área de entrada de compradores. Então o próximo candle vai ser verde, se tiver aqui um suporte. Porque é uma área de compradores. E o candle fechou perto dos compradores aqui. Daí a gente pode dar um call aqui, porque vai ser um candle verde. Se não há nenhuma área de compradores aqui, a gente pode ir com os vendedores depois desse candle, porque a gente pode entender esse pavio como uma pressão vendedora. Forte pressão vendedora a partir daquele level lá de cima. E a gente ainda vê um candle vermelho. Então, se o próximo suporte está aqui embaixo, se o próximo suporte está aqui embaixo, a gente vai seguir com os vendedores. O mercado vai continuar, ok? Porque o próximo é uma tendência de baixa. Esse pavio a gente vai entender como uma pressão vendedora e o próximo suporte está aqui embaixo, ok? Vocês podem me ouvir? Eu estou com um problema na internet aqui. Estão me ouvindo? Algum problema? Tem um problema aqui na minha internet. Estão me ouvindo? Está ok? Ok? Ok, então. Não sem problemas, ok. Ok, recebi uma mensagem aqui que não estava me ouvindo, mas ok, vou continuar. Então, esses quatro candles, o martelo invertido, o martelo verde invertido. Não há diferença. Não há diferença. Esses quatro candles vão trabalhar como sinais de reversão nas zonas de suporte e resistência. Se o candle fechar longe dessas zonas, eles vão trabalhar como continuação da tendência. Então esses candles vão continuar como continuidade de uma tendência, ok? No meio da tendência, você segue a tendência, porque está longe das SNRs, que são suporte e resistência. Eu vou explicar um pouco sobre Doji, Spinning Top. Aqui a gente está vendo um Spinning Top. Ok, esse é um Spinning Top, que é um Spinning Top. Ok, são sinais de indecisão, indecisão no mercado. E o Doji também. Ok, esses são candles de indecisão no mercado. Esses 5 candles são indecisão no mercado. Ok, você está vendo o ponto de abertura e fechamento. Aqui o fechamento e abertura é no mesmo ponto que nesses dois dias. Né? Então, você está vendo
o ponto de fechamento perto ou igual no fechamento do ponto de abertura. Então eles são os mesmos, a abertura e fechamento são os mesmos pontos. Porque teve uma pressão, vendedores entraram aqui, pressão vendedora, compradores entraram, teve uma pressão igual dos dois lados aqui. E aqui a gente está vendo pressão vendedora, novamente pressão compradora e fechou no meio ali. Porque é uma pressão igual. A gente está vendo uma indecisão no mercado. Então como a gente pode operar com esses candles? Como a gente espera operar com esses candles? Ok? Você pode também entender esses candles. Você precisa observar o, a situação anterior para operar com esses candles. Ok? Ok, aqui você está vendo uma tendência de baixa e uma pressão vendedora no mercado. Aqui a gente está vendo candle de indecisão. Esse é um candle de indecisão, porque teve compradores, alguns compradores entraram, levaram pavio lá em cima, levaram até lá em cima, mas teve uma pressão igual entre compradores e vendedores. Mas ainda vimos um candle vermelho. Então isso significa que há uma chance de continuar a tendência, porque tem vendedores nesse candle aqui. Mas se isso aqui acontece em um suporte, a gente pode usar esse suporte como uma confirmação para ir com os compradores. Porque a gente vê um candle fraco com pressão igual, vendedor e compradora próximo aqui, fechando numa SNR, num suporte, vai reverter. Porque a gente viu compradores entrando nesse candle. E essa aqui é uma área de compradores. Então o próximo candle vai ser um candle verde. Se não houver nenhum suporte próximo, nenhum SNR, se não há nenhum suporte, nenhum suporte aqui, se o suporte está aqui longe, a gente está vendo uma tendência de baixa, a gente sabe que é uma tendência de baixa com pressão compradora. Se não tiver uma área de compradoras próxima, os compradores estão longe desse candle, então o próximo candle vai continuar a tendência e vai ser vermelho, pelo menos até essa área aqui de compradores, até esse suporte. Há alguns compradores, mas não suficiente aqui para fazer para reverter, ok? E a gente sabe que tem uma pressão vendedora muito forte aqui, então o candle vai continuar descendo. Se é um level aqui, uma zona, ele deve reverter. Se não tem, você continua a tendência com os vendedores. Ok? Então esse candle aqui também funciona como reversão e como continuidade de tendência. Ou se ele fechar exatamente na zona, o candle vai reverter. Se ele fechar exatamente no suporte, por exemplo, vai reverter. Então não há nenhuma diferença do candle verde e vermelho. Mesmo se você ver aqui um candle verde dessa maneira, o próximo candle vai continuar se não tiver nenhuma SNR aqui perto. Porque essa aqui é um candle fraco, mesmo que seja um candle verde, ele é fraco. Você deve seguir essa pressão vendedora. E os próximos compradores estão aqui embaixo. Então, se o candle fechar perto da zona de compradores, os compradores vão usar esse suporte e vão fazer o mercado subir. Mas se não tiver nenhuma área de compradores, os vendedores vão dominar os compradores aqui. Eles vão facilmente dominar os compradores e o próximo candle vai ser vermelho. Ok? O próximo candle será vermelho se não tiver nenhuma SNR ali perto. Então, mesmo se você ver aqui um doji aqui, ó, ou um dragão doji formato dragão, ou esse dragão invertido aqui, esse doji invertido, e esses candlesticks aqui são importantes, ó. Os 9 candlesticks que eu abordei aqui são importantes. Ok. Ok.
spinning top, 2 martelos e martelos invertidos. Então esses 9 candles são muito importantes no mercado. Há muitos candles no mercado, nós, mas a gente pode observar esses daqui, focar nesses aqui que são importantes, que são muito importantes no mercado. Esses 9 candles. Okay? Esses 9 candles vão funcionar como continuidade de tendência, se estiverem longe de uma SNR. Se fechar perto de uma SNR, eles vão trabalhar como sinais de reversão no mercado. Ok, eu vou mostrar aqui alguns exemplos aqui como você deve analisar esses candles. Ok, só um minuto, eu vou mostrar uns exemplos aqui, só um minuto. Ok, um minuto, ok, só um minuto, eu vou voltar.
Ok, vou mostrar alguns exemplos como esses candles trabalham no mercado, ok? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns exemplos, ok? Aqui estamos vendo um level aqui, uma zona. Estamos vendo uma zona aqui. Eu vou desenhar de forma mais clara aqui. Nós estamos vendo um level aqui. Em toda essa área aqui é um level. Toda essa área aqui é um level. O mercado está respeitando esse level. O mercado está respeitando esse level aqui, 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 e aqui, e aqui, e aqui também. O mercado está respeitando essa zona aqui, na maioria das vezes. E estamos vendo alguns candles de reversão aqui, alguns sinais de reversão, ok? E sinais de continuidade também. Então, nessa área aqui, essa aqui é uma zona muito forte. Se você tiver qualquer sinal de reversão, você pode operar, fazer seu trade aqui. Você pode ver aqui a gente está vendo um spinning top. Aqui eu já te disse, toda essa área aqui é uma zona, toda essa área aqui é um level, ok? E a gente está vendo aqui um spinning top exatamente no level, na zona. Um candle fraco, uma rejeição muito grande dos vendedores lá em cima. E aqui uma tendência menor de baixa. Então, esse é um sinal de reversão, ok? Eu coloquei esse indicador aqui para ter alguma confirmação, mas você não pode usar esse gatilho aqui, esse indicador como confirmação, ok? Não use só isso. Você não pode depender você não pode depender de indicadores. Você precisa checar os sinais de reversão também. Então isso aqui é uma SNR. Nós estamos vendo um spinning top aqui na zona, ok? Aqui é um candle de reversão, spin top na zona com rejeição lá em cima, então ali é uma SNR, porque a gente já viu aqui sinais de reversão aqui nesse ponto e candles de reversão. O candle reverteu no mercado. Aqui eu vou mostrar. Aqui a gente pode ver aqui, ó, esse candle reverteu o mercado. Aqui também. Que é nesse candle aqui. Há um level aqui. Há uma SNR aqui. Eu vou mostrar a zona toda aqui. Eu dei um put aqui por causa desse martelo invertido aqui. Ok, você pode ver aqui que há um level aqui, uma zona. Há uma SNR aqui, ó. Ok? Nessa SNR nós estamos vendo sinais de reversão que reverteram. Aqui também a gente está vendo um sinal de reversão, um martelo invertido. Martelo invertido vermelho, depois ali na zona. Então, a gente teve essa confirmação aqui. Você, você pode ir direto sem esse indicador. Esse indicador aqui me ajudou, mas você não precisa dele. Toda essa área aqui é uma zona de reversão, uma zona forte. E eu vi esse sinal de reversão aí, que é esse martelo invertido. Então, eu dei um put aqui com essa confirmação. Com esse martelo invertido aqui, eu tive essa confirmação. Eu acho que... Ok. Eu acho que eu tive um empate aqui, ó. Porque deu um doji aí, teve um empate. Não teve momento aqui no mercado. Então deu um doji e empatou. Ok, aqui.
Aqui também, ó. A gente está vendo aqui um sinal de reversão aqui. Tem uma zona ali. Ali é uma zona, então a gente pode ir com os compradores. Eu vou te mostrar. Aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Eu vou mostrar aqui o level aqui, ó. Essa zona aqui. Toda essa área aqui é um level. A gente vê reversões e rejeições. Rejeições e reversões nessa área. Ok? Então toda essa área aqui é um level. É um ponto de reversão. Ponto de reversão aqui, rejeição aqui. E na zona a gente vê uma reversão aqui, uns sinais de reversão. Tendência também é de alta. Então aqui é uma SNR, um suporte. Então eu tive um martelo aqui nessa zona, então eu dei um call aqui. Se você ver qualquer martelo aqui no suporte, você pode ir com os suportes com confiança. Não 100% das vezes, né? Não a 100%, mas a maioria das vezes você vai ter uma vitória. Você pode perder seus trades às vezes, mas isso é comum, não se preocupe, perdas são normais. Você vai ter perdas, nada é 100%. Mas se você ganhar mais de 80% das vezes, você está bem. Okay? Se você ganhar mais de 70%, você vai ter lucro. Então, não se preocupe com loss. Então, a gente vê aqui que toda essa área aqui é um level, que toda essa zona aqui é uma SNR, é um suporte, ó, pontos de reversão aqui, ó. Reversão, reversão. Então, aqui espera-se uma reversão também, porque eu tive um sinal de reversão. Os compradores entraram, fizeram esse martelo, então eu tenho sinal de reversão ali. Ok, eu vou mostrar aqui. Então aqui reverteu, esse é um padrão estrela cadente, reverteu. Aqui a gente está vendo um doji, ele reverteu o mercado. Aqui a gente está vendo um martelo, ele vai reverter o mercado. Então esses são os sinais de reversão nas SNRs que a gente pode usar como confirmação, ok? Então aqui a gente já sabia que o mercado ia subir porque tem uma pressão compradora aqui e a gente sabe que isso aqui é uma área de compradores. Então o mercado vai continuar, os compradores vão entrar e o mercado vai subir. Ok, aqui a gente viu aqui o próximo candle foi um candle verde. Aqui, ok, e eu operei aqui, eu fiz uma opção aqui de call. Eu dei um call aqui porque esse é um level. Toda essa área aqui é um level. É uma zona, uma SNR. Tá funcionando como suporte aqui. A gente está vendo pontos de reversão nessa zona. Sinal de reversão, spinning top, próximo candle reverteu. Novamente o spinning top, próximo reverteu. Novamente a gente está vendo um martelo, que é sinal de reversão. Então tem pouca entrada de vendedor aqui, vendedores fracos aqui. Aqui os vendedores estão fracos. Então esse é o sinal de reversão no suporte. Vendedores fracos no suporte. Eu dei um call aqui porque o mercado iria reverter. Por isso que eu dei um call aqui, ok? Aqui você pode ver aqui. Esse aqui foi uma vitória. Ok. Eu vou mostrar mais dois exemplos. Aqui. Ok. Há um martelo aqui, ó. Eu dei um call ali. Porque havia um level ali, uma zona. Um suporte aqui. E eu dei um call aqui. Ok, só um minuto. Ok, aqui. Aqui a gente está vendo essa linha aqui. O próximo ponto de entrada de compradores é aqui, nessa linha de tendência aqui. Então essa aqui é o próximo ponto de entrada de compradores. Eu já te disse que já mostrei que esses pontos aqui têm entradas fortes de compradores.
uma vez, duas vezes. Novamente a gente está vendo aqui um sinal de reversão nessa zona, um martelo nessa zona aqui, na zona de compradores. Primeiro ponto, segundo ponto, e vai ter um terceiro ponto de entrada de compradores. Nós estamos vendo aqui uma reversão e entrada de compradores. Então esse aqui é um level, é uma zona. Então a gente está vendo um sinal de reversão em um suporte, um martelo. Então por isso que eu dei um call aqui. Eu vou mostrar o resultado aqui. Ok, ele fechou acima do meu ponto de entrada, então foi o win. Ok, é aqui também um martelo. Um martelo aqui. Eu vou mostrar mais claro aqui. Ok, aqui. Essa aqui é uma zona. Essa aqui é uma zona, nós podemos ver aqui uma zona, um ponto de reversão no mercado. Ok. Aqui, reversão aqui, reversão aqui, reversão aqui. Aqui também. O mercado não está tão bom aqui. É um mercado ruim, tá? Esse mercado aqui. A gente tá vendo velas fracas aqui, dojis, spin top e alguns candles muito fortes assim. Então não é um bom mercado isso aqui. Não é um mercado bom para operar. É um mercado ruim. A gente sabe que aqui é uma zona. Há uma zona aqui. Aqui também o sinal de reversão, o mercado reverteu. Você tá vendo aqui uma zona forte e uma tendência de alta também. E aqui tem um sinal, tem um martelo aqui. Eu já te disse que o martelo trabalha com sinal de reversão nas SNRs. Nas SNRs, ou ele vai trabalhar como reversão. Ok, eu vou te mostrar aqui outro exemplo. Aqui também eu ganhei. Então, é assim que você pode usar os candles entender esses candles chaves aí, né? Tanto em SNRs como nas tendências, né? Ok, aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Ok, aqui nós estamos vendo uma tendência de baixa. Esse aqui é um sinal de reversão. O candle fechou no meio da tendência e aqui a gente está vendo uma presença vendedora no mercado. Então dei aqui um put, porque o candle vai trabalhar como continuação de tendência, ele está no meio da pernada ali. Então aqui é um topo duplo, ok? Por isso que eu dei um put aqui, ok? Num topo duplo, a maioria das vezes o próximo candle vai ser vermelho. Okay? Aqui, essa aqui é um level, uma zona, um suporte, e essa aqui é uma resistência. O candle está no meio da tendência aqui, porque ele fechou longe da zona, o candle fechou longe da zona no meio da tendência. Por isso ele trabalhou como sinal de continuidade, não reversão. Essas entradas são meus vídeos, você pode checar isso aí. E essa aqui é uma zona, a gente está vendo uma reversão próxima da zona aqui. Então o próximo aqui anda desceu. Porque esse foi um sinal de reversão, esse martelo. Ok, aqui. O próximo ponto de entrada de compradores é aqui embaixo. E o candle fechou longe dessa zona. E esse aqui é um sinal de continuidade. Então por isso que eu dei um put aqui. Os compradores estão aqui. Ok, eu vou mostrar.
uma coisa aqui, ok, nessa área aqui, ok. Antes de romper, o mercado ele vai dar alguns sinais de rompimento, de breakout. Então, nessa área aqui, ó, a gente está vendo rejeição e entrada de vendedores. Aqui a gente está vendo forte entrada de vendedores. Do mesmo level, a gente está vendo novamente rejeição e entrada forte de vendedores. Novamente, entrada forte de vendedores. Novamente, a gente está vendo entrada forte de vendedores do mesmo level ali em cima. Então, há fortes vendedores aqui nessa zona aqui. Eles ainda estão aí. Mas, depois que esse candle fechou, a gente viu a entrada de compradores. Não teve candle vermelho aqui, ó. A gente sempre está vendo candles vermelhos, mas aqui a gente deveria ver um candle vermelho. A gente não viu. Teve um candle verde, porque não teve vendedores suficientes para fazer um candle vermelho, como fizeram no passado. Então não há vendedores suficientes aqui para fazer um candle vermelho, ok? Há compradores suficientes aqui para fazer um candle verde. Então aqui isso é um sinal que essa zona vai ser rompida. Então esse aqui é um sinal de reversão. Mesmo se você ver esse ponto de reversão, você pode ver um candle verde aqui. Então você vê esse sinal de reversão. Você está vendo vários vendedores fortes entrando, mas aqui não entraram. Mesmo que teve esse candle de reversão ali nessa zona aí. Porque não tinha mais vendedores aqui. Os vendedores não estavam mais interessados nessa zona. Poucos vendedores interessados aqui, certo? Então essa área aqui não estava mais interessante para os vendedores. Eles não entraram mais aí. Alguns vendedores a gente viu nos pavis, né? Mas não vendedores suficientes para fazer um candle vermelho como fizeram no passado. Então, no passado teve muitos vendedores fortes aqui. Por isso que a gente vê candles vermelhos aqui na esquerda. Mas aquele ponto não teve pontos, não teve vendedores suficiente, por isso os compradores entraram novamente no mercado. E finalmente eles quebraram essa zona aqui, esse último candle. Então algumas pessoas aqui colocariam um put aqui por causa dessas rejeições. Mas você não pode dar um put cegamente, você precisa analisar o price action passado. A gente viu rejeição dos vendedores, mas aqui a gente não viu nesse ponto aqui, ó. Esse candle deveria ser vermelho. A gente viu ainda o candle verde. Isso mostra que não tinha mais vendedores interessados, não tinha mais vendedores suficientes nessa zona. Ok, essa área aqui já não era mais interessante, poucos vendedores aqui. Então aqui seria melhor ir com os compradores. Ok, aqui. O próximo entrada de vendedores é aqui. O próximo vendedores estão aqui. Ok, esse é um sinal de continuidade. O candle fechou longe ali do level ali da zona de vendedores. Então o candle vai continuar como continuidade de tendência. Ok, aqui. Ok, aqui. Essa é uma continuidade de tendência. Porque poderia ter algum level ali no passado que fez esse candle vermelho. Precisaria ser checado. Ok. Aqui há uma zona de vendedores aqui. Nessa zona aqui, toda essa área aqui é uma área de vendedores. E esse aqui é um sinal de reversão. Por isso que eu dei um put aqui. Foi com delay, né, bem próximo ali onde ele fechou, mas eu ainda ganhei. Então esse é o sinal de reversão na zona. Na zona de vendedores, sinal de reversão. Candle fraco verde, sinal de reversão, você pode dar um put. Eu dei com um delay ali, mas ainda ganhei. Ok, aqui. Eu já te disse, essa aqui é um level, é uma zona. Desse level até esse level, toda essa área aqui é uma área de vendedores. O candle fechou longe ali da zona ali, longe dos compradores, fez uma nova mínima e é um sinal de continuidade. Se o candle fechasse aqui, ó, a gente poderia entender como reversão, mas o candle fechou longe aqui dessa zona. O level está ali ó, em cima e o candle fechou longe desse level. Então a tendência continuaria.
Esse aqui não. Ok. O, o próximo, os compradores estão aqui, ó. Ok? Até esse level aqui, os vendedores vão continuar, porque a gente já sabe que ali em cima é uma zona de vendedores. Aqui é uma resistência. E aqui também, a tendência de baixa. E há um level aqui, ó. Mas o próximo o ponto de entrada de vendedores é ali embaixo. Então isso aqui, essa tendência continuaria. Porque os vendedores estão no pavio ali do último, penúltimo candle vermelho. Aqui. Ok? Zonas fracas, elas não funcionam aqui. Por isso que ela quebrou facilmente essa zona aqui. Ó. Não confie em zonas fracas. Se você ouvir alguma tendência como dessa forma, o mercado vai facilmente quebrar esses pequenos levels que se formam. Ok? Depois do rompimento pode reverter, mas ele vai facilmente reverter essas zonas. Aqui a gente está vendo um sinal de reversão na zona. E esse é um martelo, um enforcado. Então ele vai funcionar como sinal de reversão. Aqui é uma zona, um level aqui, né? É um level aqui. O candle funcionou como um sinal de reversão. Mas aqui ele fechou longe da zona lá em cima. E a gente viu uma pressão compradora aqui em todos esses três candles aqui. Ó. Nós estamos vendo fortes compradores e o candle fechou longe ali da zona de vendedores. Então é uma chance de continuar até atingir aquela zona. Por causa dessa pressão compradora forte que veio aqui de baixo. E se o candle fechar aqui em cima, se ele fechasse em cima, a gente poderia dar um put diretamente. Ok? Aqui, esse é o sinal de reversão, uma shooting star, uma estrela cadente. E o próximo candle ele reverteu e fez uma nova mínima. Então, uma nova mínima, um sinal aí que é muito importante, nova mínima e nova máxima. Tá? Esses pontos vão ajudar você a tomar suas decisões, ok? Depois desses candle, a gente está vendo um candle vermelho, com muita pressão vendedora, e o candle fechou perto da entrada de vendedores. E ele foi até lá embaixo, ele fez uma nova mínima. Ok? Você pode ver aqui. Meu ponto não foi bom, por isso que eu perdi. Eu tive um delay, ok? Porque mas o mercado vai continuar até esse pavio lá embaixo. Significa que não tem. Às vezes nem sempre forma assim um candle muito forte, né? Mas pode formar um candle menor, né? Pequenos candles ou um candle muito grande ali, ok? Então, quando ele chegar nesse pavio aqui, nesse ponto, ele pode reverter, mas o mercado vai chegar até ali. Pode ser com pequenos candles ou talvez um candle de força. Essa aqui é fundo duplo, ok? E o próximo candle vai ser verde, a maioria das vezes. Aqui também eu dei um call aqui, porque o próximo level está aqui em cima, ó. E a gente vê um spinning top no meio da tendência, com longos pavis, tendência de alta, e o candle fechou longe dessa zona aqui, longe dos vendedores. Então o próximo candle vai ser verde, porque a gente está vendo pressão vendedora no mercado. Ok, você pode ver aqui, o candle fechou longe da zona. Vou te mostrar aqui. Esse aqui é um level, uma zona, um suporte de resistência, sinal de reversão, reversão, sinal de reversão, sinal de reversão. Ok? Nas SMRs, se você vê algum sinal de reversão, o candle vai reverter. Se você vê algum candle, qualquer candle desses no meio da tendência, como a gente está vendo aqui, o candle vai continuar no mercado, pelo menos por um minuto. Você precisa observar o mercado também. Você não pode ir cegamente, você tem que observar o mercado. Você não pode ir cegamente. Okay? Aqui ele trabalhou como reversão. Okay? E às vezes esse candle também funciona como continuidade.
ok? Quando ele está no meio da tendência. Quando ele está longe das zonas, olha, ele funciona como continuidade. Se você se vê esse candle longe das zonas, ele vai trabalhar, na maioria das vezes, como candles de continuidade, ok? Então esse é o tópico sobre padrões de candlestick. Esses 9 candles vão ajudar você a operar. Pratique esses candles, ok? Mas você precisa ter que praticar muito na demo, ok? Pratique com esses candles, ok? Observe os candles. Amanhã, não há aula amanhã. Nós vamos continuar na segunda. Eu vou continuar a aula na segunda sobre a psicologia dos candles. A partir de segunda, ok? Eu vou continuar. E todos esses pontos vão ajudar como prever o próximo candlestick. Então por isso que eu ensinei esses 9 candles aqui, ok? Então segunda-feira a gente continua. Se você tiver alguma pergunta, qualquer questão, você pode perguntar agora, ok? Alguém? Não? Tudo ok? Tudo claro? Ok, alguém mais? Pra mim está ok também. Ok, alguém? Ok. Ok. Tá tudo claro, ok? Muito bom. Ok. Pratique na demo. Se você tiver qualquer dúvida, me contate, ok? Entre em contato no Telegram. Ok, só um minuto. Ok, pratique na demo. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, ok? Eu vou explicar. Ok, vou encerrar a sessão. Ok? Boa noite, até mais.